Shalom, bem-vindo a mais um comentário da Parashá e hoje vamos falar sobre a Parashá Vayera. A leitura está em Gênesis capítulo 18, do verso 1 até o capítulo 22, verso 24. A Haftará está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 37. E a leitura do Brit Hadashah está em Lucas, capítulo 1, dos versos 26 ao 38, e também do capítulo 24, do verso 36 ao 53. Então, esta Parashá tem o nome Vayera, que significa literalmente e apareceu. O texto inicia afirmando que o Eterno apareceu pessoalmente a Abraão em Mamré. A descrição cita que Abraão viu o Eterno e mais 2 anjos em forma humana, pois somente assim ele os poderia ver, não de outra maneira. Abraão se apressou em recebê-los muito bem, e o Eterno revelou a ele que dentro de não muito tempo a sua esposa Sara teria então um filho. Mesmo nas condições tão adversas que eles se encontravam, como a idade avançada e por também Sarai ser estéril. O trio havia vindo para cumprir também uma missão relacionada com algumas cidades do Vale do Jordão, exatamente onde residia Ló, o sobrinho de Abraão. Foi dada a Abraão uma consideração muito importante, pois lhe foi dito que o que é que eles iriam fazer no vale, porque o patriarca seria um personagem importante no contexto da Torá e, através dele, todos saberiam o que acontece quando o ser humano se torna depravado e cruel. A maldade dos povos da região chegou a tal intensidade que foram eleitos, então, esses habitantes como modelo de castigo e desprezo por parte do nosso Deus. Os mesmos anjos, com aparência antropomórfica, apareceram a Ló na entrada da cidade, o qual, tendo identificado que havia algo de divino neles, quis recebê-los com honras compatíveis. Contudo, a população da cidade de Sodoma se deixou levar pela própria maldade e demonstraram o seu caráter absurdamente corrompido e foram tocados com juízo, ficando cegos. E confirmando o que havia sido garantido a Abrão sobre poupar os justos, os anjos ordenaram a Ló que saísse da cidade junto com a sua família, livrando-os da destruição que já estava a caminho contra as cidades ímpias. No final, Ló e suas 2 filhas sobreviveram e deram origem a 2 nações. Abraão foi morar na região dos palestinos e lá teve problemas com o rei de Gerar, pois ocultou que Sara fosse sua esposa. No final, o Eterno evitou que graves problemas surgissem entre Abraão e o rei, interferindo diretamente na situação. Por fim, o Eterno cumpriu o que tinha prometido a Sara e ela engravidou e deu à luz Isaque, o filho da promessa, quando Abraão estava já com 100 anos de idade. Abraão precisou mandar Ismael e a sua mãe para longe da sua família, pois Isaque deveria ser o herdeiro, e assim ele evitaria maiores conflitos entre os filhos. Passado algum tempo, o Eterno colocou em prova a confiança de Abraão ao exigir que ele sacrificasse o seu único e especial filho em holocausto. Abraão não hesitou. A despeito de tanta coisa que envolvia o nascimento do seu filho, o amor que sentia por ele e também pela sua idade, o patriarca ele conhecia a voz do seu Deus
e já há muito tempo ele tinha aprendido a obedecer sem questionar. Ele fez realmente tudo o que era necessário para executar a ordem, mas no último instante ele foi impedido de consumar a morte do jovem. Esse ato de obediência selou a aliança que o Eterno estabeleceu com Abraão, confirmando o surgimento de uma nação especial que seria distinta de todas as outras nações. Na Haftará, a leitura descreve as experiências vividas por Eliseu. Primeiro, foi a provisão para a viúva que tinha seus 2 filhos já numa condição de ameaça, e ela estava em desespero devido a uma dívida que levaria a perder os seus 2 filhos como escravos. Mas o milagre fez multiplicar o pouco azeite que ela possuía até poder saldar a sua dívida. Depois o profeta conheceu uma mulher rica que fez questão de apoiar o seu ministério enquanto ele viajava, passando por suas terras. Por ela ser estéril e não ter filhos e já com idade avançada, ele orou pela mulher e o Eterno permitiu que ela gerasse um filho de forma milagrosa, à semelhança de Isaque. Na leitura escolhida do Brit Hadashah, vemos o relato de que o Eterno escolheu uma mulher para, através dela, gerar um filho, que seria o Messias prometido a Israel muitos séculos antes. O que diferenciava este milagre do milagre de Abraão e Sara é que sobre Miriam não haveria participação de um homem, como ocorreu com Isaque. Assim, o filho gerado nessa ocasião não teve a participação humana, sendo a geração de Yeshua totalmente realizada pelo poder divino, sem nenhuma interferência genética dos seus pais. Há também o diferencial de que Yeshua foi morto como oferta pelos nossos pecados, mas também por interferência divina, ele ressuscitou, vencendo a morte. E assim, que o Eterno possa dar pleno entendimento e edificação a todos que meditarem nas leituras desta semana. Que o Eterno os abençoe grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.